Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. Bem-vindos. Mais um vídeo. Falaremos agora dos tribunais do júri. Vamos trazer questões sobre o tribunal do júri. Vamos entender, né? Temos um vídeo, inclusive, para você que ainda não viu, vai lá na nossa série, né? Tem uma playlist aí, um curso, né? Trazendo aqui no canal sobre conceitos de crime penal. Lá nós falamos sobre o tribunal do júri. Temos um vídeo específico falando sobre, né? Toda a composição, toda a estruturação, as fases, enfim. Tá tudo lá. E aí agora nós vamos trazer questões sobre o crime, né? Aliás, sobre o tribunal do júri, não crime, é sobre o tribunal do júri, o tipo de conduta, a formação, as fases, toda a etapa do processo do tribunal do júri, tá bom? Inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Mais um vídeo chegando aqui pra gente. Vamos trazer então as questões do tribunal do júri. Vamos entender aqui, tá bom? Primeira questão, né, do Tribunal do Júri, vamos falar aqui, competência do Tribunal do Júri, tem uma questão adaptada aqui, Sebrasp, né, certo ou errado, vamos lá, compete ao Tribunal do Júri julgar todos os crimes dolosos contra a vida, bem como os crimes culposos contra a vida. A resposta está certa ou está errada? Tempo, e aí? É de competência do Tribunal do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida, bem como os crimes culposos contra a vida. Resposta: errado. Apenas os crimes dolosos, né? No caso, o Tribunal do Júri julga apenas os crimes dolosos contra a vida, né? Consumado ou tentado. No caso, é o caso aí dos homicídios, artigo 300, aliás, 120. Homicídio, artigo 121, induzimento ou instigação ao auxílio ao suicídio, artigo 122, infanticídio, artigo 123, aborto, né? Nos casos previstos, artigo 127, a 24 a 27, a 127, os crimes contra a vida são julgados pelo juiz singular, os culposos, né? No caso, aqueles que não são dolosos, eles são julgados pelo juiz singular e não pelo tribunal do júri. Então a resposta aí está errado, né? A resposta. Questão 2, vamos para 2 agora. Aqui na 2 diz que princípios do tribunal do júri. Vamos julgar essas afirmativas aqui, né? A Constituição Federal garante ao Tribunal do Júri, vamos lá, plenitude de defesa? Será? Sigilo das votações? Soberania dos vereditos? Competência para crimes dolosos contra a vida? E aí? Tempo, e aí? São os princípios, né? Que está lá na Constituição sobre o Tribunal do Júri? E aí? Assinale a opção que está correta aqui, né? A 1 e 2 estão corretas? É isso? Apenas a 2 e 3? C. Apenas 1, 2 e 3? Ou D. 1, 2, 3 e 4 estão corretas? Resposta? E aí? Letra D de dado, é isso mesmo. Todas aí, né? Plenitude de defesa. Tá lá no artigo 5º, né? Tá no artigo 5º da Constituição que prevê, então, as 4 garantias. É exatamente o que está escrito lá na lei, né? Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, competência mínima para crimes dolosos contra a vida. Embora há uma certa confusão aí, né? Embora, por exemplo, a soberania dos vereditos vai até a página 11, né? Uma vez que, se você é soberano, na minha cabeça aqui, tá? Eu não sou jurista. Na minha cabecinha, soberano, teoricamente, acabou, né? Julgou ali, definiu, cai, vai cumprir pena. Mas, na verdade, ainda cabe recurso, né? Então, em muitos casos, cabe recurso. Então, meio que vai mais na lei. O que vale é o que está na lei. Letra de lei é isso, tá? Então, para sua prova, a soberania dos vereditos. Tá correto, tá bom? E na verdade né? Embora que decidiram os jurados é o que vale. Mas ainda cabe recurso aí em alguns casos. Tudo bem? Vamos, portanto, aí a letra D, a resposta da questão 3. A questão 3 traz para a gente a seguinte situação: números de jurados. E aí, o conselho de sentença é composto por 25 jurados, 15 jurados,
7 jurados ou 21 jurados? E aí? Resposta? Quem é que decide lá? Resposta? Letra C, são 7, né? Na verdade, são convocados 25, tá? São convocados 25, mas aí é feito um sorteio, né? E aí, nesse sorteio são selecionados 7, são realizados 7 sorteios, né? Na verdade, até mais, porque tanto o Ministério Público ou a acusação ou defesa, eles têm direito, eles podem recusar 3 recusas, né? Então, aí no caso, são sorteados, ficam 7 para a composição do conselho de sentença, tá? Do sorteio. Então, resposta letra C, 7, portanto, aí o conselho de sentença do Tribunal do Júri. 3, letra C de casa. A 4, na 4, traz a seguinte situação. Primeira fase do procedimento, né? Vamos lá. A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri termina com sentença condenatória. B, sentença absolutória. C, decisão de pronúncia em pronúncia absolvição sumária ou desclassificação. Ou D, julgamento pelo conselho de sentença. Tempo! E aí? Primeira fase. Lembrando que o Tribunal do Júri, se você viu lá o nosso vídeo, você vai ver que tem 2 fases, né? A primeira fase é uma coisa e a segunda fase é a parte final lá, né? Então, primeira e segunda fase, óbvio, pergunta, ou colocação mais apropriada. Mas, no caso aqui, questão 4 traz a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, termina com a resposta, portanto, é a letra C de casa, né? C de casa aqui, portanto, aí a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, então termina ali com a decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Bom, na fase de formação de culpa, o juiz pode, então, pronunciar, impronunciar, absolver sumária, desclassificar, somente a pronúncia encaminha, né, o processo para o julgamento lá no tribunal. No caso, se o juiz dizer, lá na sentença tiver pronúncia, quer dizer que vai acontecer de fato ali a sessão e o julgamento da segunda fase. Vai acontecer a segunda fase após a pronúncia. Se não tiver pronúncia, esquece, já não vai ter. Absolver, acabou, não tem mais crime. E desclassificação também, tá bom? Beleza? 4, letra C é a resposta. 5, vamos para 5, né? Na 5 traz o seguinte, pronúncia. O que é a pronúncia? Decisão de pronúncia exige prova definitiva da autoria, certeza absoluta da culpa. B. C. Prova da materialidade e indício suficiente da autoria. Ou D. Confissão do acusado. E aí? Tempo! A pronúncia quer dizer que a prova da materialidade e indício suficiente de autoria, no caso é a letra C, é a resposta aqui da questão 5, tá? Bom, no caso aí a pronúncia exige então a materialidade, né? Indício suficiente da autoria e não é necessário a certeza, né? Não é necessário o juízo de certeza, até porque que vai decidir lá vai ser os jurados, né? São os jurados depois que vai decidir se ele vai ser condenado ou absolvido, né? Lá no conselho de sentença, tá bom? Mas aqui já tem certeza que aconteceu alguma coisa, tem uma materialidade. E aí quem vai dizer se ele é condenado e quando será a condenação, essas coisas, quem vai decidir, obviamente que a dosimetria vai ser feita pelo juiz-presidente, mas quem vai dizer se ele será condenado ou absolvido serão os jurados, tá bom? 6. Absolvição sumária. Bom, o juiz poderá absolver sumariamente quando haver dúvida sobre a autoria. B. Estiver provada a causa excludente de ilicitude, ou falta testemunha, ou ainda o Ministério Público desistir da ação. E aí? Em que situação o juiz absolve sumariamente aí lá na primeira fase? Letra B de bola, quando estiver provada causa excludente de ilicitude, tá bom? Então aí no caso, a absolvição sumária ocorre quando fica demonstrada, por exemplo, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, a inexistência de fato, negativa de autoria e a
imputabilidade, no caso, em hipóteses legais, tá bom? Aí, nesse caso, a absolvição sumária. Letra B, a resposta da 6. Questão 7 aqui no Tribunal do Júri. A 7 traz o seguinte: a impronúncia. Bom, ela ocorre quando A. Há prova suficiente para a condenação. B. Existem dúvidas quanto à materialidade ou autoria. C. Os jurados absolvem o acusado. Ou D. O réu confessa. E aí, essa é a impronúncia. Em que situação? Tempo. Em que situação ocorre a pronúncia, né? A pronúncia ocorre quando? Letra B, a resposta exige dúvida quanto à materialidade ou autoria, tá bom? Se não houver prova de materialidade ou indício suficiente de que o autor é o autor de fato, o juiz, então, impronuncia o acusado, e a impronúncia não faz coisa julgada material, tá bom? Questão 7, letra B, aí a resposta. 8, vamos para 8. A 8 traz o seguinte: se o juiz entender que o fato constitui lesão corporal seguida de morte, deverá, e aí no caso estamos falando da desclassificação, né? Primeiro, pronunciar o acusado. B, condenar imediatamente. C, desclassificar para o juiz competente. Ou D, absolver o acusado. Resposta: desclassificação, no caso aí a letra C, né? Desclassificar para o juiz competente, né? No caso, a lesão corporal seguida de morte é um crime preterdoloso, né? Preterdoloso e não doloso contra a vida. Assim, o processo deve ser remetido a um juiz singular competente no caso aí, tá bom? No caso é a lesão corporal, por exemplo, ele não é um crime, embora foi colocado lá para o tribunal do júri, o juiz entendeu, com base na jurisprudência e na lei, ele vai verificar que este tipo de crime ele não é de competência do tribunal do júri. Nesse caso, ele desclassifica, né? Não é classificado para, não é um crime de competência do tribunal do júri. Nesse sentido, ele é desclassificado e é jogado, ele é remetido então aí a um juiz singular que vai fazer o julgamento deste crime, tá bom? 9. Questão 9 traz para a gente a seguinte situação. Quesitos, né? Após os debates, os jurados respondem os quesitos. O primeiro quesito normalmente trata da pena. B, da materialidade do fato. C, do regime inicial. D, das circunstâncias judiciais. Também está lá no nosso vídeo, né? Isso aí esses quesitos a gente traz também lá no nosso vídeo que fala sobre o Tribunal do Júri. E aí? Resposta, tempo para você aí, ó. Se você viu lá o vídeo, certamente você já respondeu. Se não, vai lá e veja, né? E depois volta aqui e responde. Bora lá. Resposta letra B, né? Portanto aí, materialidade do fato. A ordem dos quesitos é materialidade do fato, autoria ou participação, absolvição, causa de diminuição, qualificadoras e causas de aumento, tá bom? São os quesitos em ordem lá dos quesitos, portanto, aí que os jurados vão julgar, tá bom? Questão 10, vamos para a 10 aqui, né? A 10 traz a seguinte situação, né? 10 e última. A 10 traz o seguinte: soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos significa que nunca cabe recurso? Será? A gente viu lá inclusive eu fiz uma meia-culpa de crítica lá a respeito disso. E aí, cabe recurso? Não cabe? B, o jurado sempre fundamenta a decisão? Será se é os jurados que faz isso? C, a decisão dos jurados possui proteção constitucional, embora possa ser anulada em hipóteses legais? Ou D, o juiz pode modificar livremente a decisão dos jurados? Resposta? E aí? Acerca da soberania dos vereditos. Para mim, soberano não poderia mudar, mas na lei pode mudar, né? Resposta é a letra C de casa. Então, a decisão dos jurados possui proteção constitucional, embora ela pode ser anulada em hipóteses legais. No caso, o cara recorre lá no tribunal, ou seja, os jurados lá no tribunal do júri, os jurados condenou o cara, né? Condenou lá a pessoa lá pelo crime de homicídio doloso.
Beleza. Tá condenado a tantos anos lá, e aí, beleza, ele recorre. Lá no Tribunal de Justiça, o desembargador, ou a Câmara, vai lá e, pam, absolve o cara. O que aconteceu? Simplesmente os votos dos jurados foi por água abaixo. É isso. Mas é isso, né? Resposta letra C da 10, tá bom? Portanto, aí a decisão dos jurados possui proteção constitucional, embora ela pode ser anulada em hipóteses legais, tá bom? Lá no caso, na segunda instância ou na terceira instância, lá no Superior Tribunal de Justiça ou no STF, que nós temos inclusive uma quarta instância, né? Você pode recorrer ao Tribunal de Justiça, depois você pode recorrer no próprio Tribunal de Justiça, depois você pode recorrer lá em Brasília, no STJ, e ainda pode recorrer ao STF. Olha que loucura. Beleza? Muito bem, tá aí, portanto, 10, a resposta é a letra C. Tá bom? Muito bem, vamos um resumo aqui para você, concurseiro de plantão, que curte fazer concurso, quer ficar por dentro, então um resumo aqui vai ficar bacana para você, tá? Tema e informação essencial. Competência, crimes dolosos contra a vida, é competência aí, portanto, do Tribunal do Júri. Jurados são 25 jurados convocados. O conselho de sentença é formado por 7 jurados que são sorteados, tá? A primeira fase, formação da culpa, né? Decisões possíveis. Lá na primeira fase, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. A pronúncia, materialidade mais indício suficiente da autoria, tá? Princípios constitucionais: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para crimes dolosos contra a vida, tá bom? Aí do Tribunal do Júri. Quesitos: materialidade, autoria, absolvição, causas de diminuição ou qualificadoras, tá bom? Essas são questões aí abordadas muito frequente no que tange aí ao Tribunal do Júri, né, em concurso das carreiras policiais, Ministério Público, Defensoria Pública, Magistratura, exames da ordem, concurso para tribunais, portanto, questões sobre o Tribunal do Júri que a gente trouxe aqui para você. Espero que tenha sido muito útil para você, que você possa ter um bom proveito do nossa série de exercícios, tá bom? Bem-vindo, se você não é inscrito, inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Continuaremos com mais questões no próximo vídeo. Até lá!